Bom, dando continuidade à disciplina de princípios de comunicações, especificamente ao contexto, acho que está dando um reflexo aqui, dentro do contexto da multiplexagem, especificamente por divisão no tempo, como exemplo para essa técnica, né, nós vamos abordar a hierarquia digital plesiócrona, ou PDH, que no caso utiliza a técnica DDM para definir algumas interfaces da telefonia que são utilizadas devido à capilaridade da telefonia aí, né, para interconexão de redes de dados, uma série de coisas aí. Mas enfim, para exemplificar, né, dentro do padrão PDH existem as hierarquias europeias, Europa, norte-americana e japonesa. Em termos de nomenclatura, né, europeia E, norte-americana T, japonesa J. Nós não vamos abordar nem a norte-americana, nem a japonesa, né? No material lá da aula tem um link que apresenta conteúdo sobre essas hierarquias aqui e outras coisas, né? Mas enfim, dentro da hierarquia digital plesiócrona, eu vou mencionar o porquê de plesiócrona mais para frente, né? Essa hierarquia é definida em primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, quarto nível. Se não me falha a memória, o quarto nível do PDH, deixa eu pegar a consulta aqui, nesse material que eu falei para vocês, do link. No quarto nível nós temos ali DS2, DS2 é norte-americana, aqui é 1, E2 E4. O E4 tem uma taxa ali de aproximadamente 140 megabits por segundo. Em termos de evolução, teria o E5. Uma taxa de, aqui é multiplexagem de 4 em 4, né? Aqui uma taxa de 565 megabits por segundo. E no caso, a telefonia, né, historicamente chegou, pelo menos aqui no Brasil, a implementar até o E4 via rádio. Taxas acima de 140 megabits por segundo, obviamente não, mas hoje em dia já se ultrapassou esse limite, né? Mas antigamente acima de 140 megabits obrigatoriamente deveria ser comunicações ópticas, fibras ópticas. Mas enfim, isso não vem ao caso. O SDH, por exemplo, ele foi o SONET, né? O equivalente ao SDH norte-americano é o Synchronous Optical Network, que seria da mesma forma que aqui a gente tem os padrões norte-americanos e europeus, né? Existe um padrão SDH europeu, um padrão SONET, que é o equivalente norte-americano. Mas enfim, eu não vou entrar em detalhes, porque o nosso curso não é exatamente telecomunicações, né? Dentro do contexto de princípios de comunicações, nós vamos abordar o PDH aqui, que define algumas interfaces para a gente utilizar. Mas enfim, falando do conceito de Time Division Multiplexing, é necessária a formação de um quadro. O pessoal da literatura usa o termo frame, né? Ou quadro, que tem uma determinada duração, e esse quadro é dividido em intervalos de tempo, time slots. Peço desculpas, né, mas nós aqui temos que abordar algumas palavras, né, em inglês, mas no caso do quadro, ele vai ter uma certa duração ao longo do tempo, e aí ele vai multiplexar vários canais dentro desse quadro. Dependendo da hierarquia, isso tem, eu vou chamar aqui de time slot 0, time slot 1, time slot 2. Dependendo da hierarquia, como a norte-americana, isso aqui vai até o 23, né? 24 times slots. Japonês também. No caso da europeia, aqui é o 31º time slot, o intervalo de tempo ou canal, né? No caso, um quadro
tem aí, comporta no padrão E1, 32 canais de voz. Só relembrando, isso aqui não é bem o que eu quero, da aula, do conteúdo apresentado anteriormente, né? Aquela ideia da amostragem do sinal. No caso, cada canal de voz amostrado nessa frequência aqui, ele está gerando amostras de 8 em 8 bits a cada 125 microsegundos. Então, do ponto de vista da hierarquia, da multiplexagem PDH, e no caso da multiplexagem TDM, e no caso a hierarquia PDH, no padrão europeu, esse quadro tem uma duração de 125 microsegundos. Porque no próximo time slot, né, no próximo quadro, por exemplo, eu tenho o time slot 0 aqui, o próximo time slot 0 vem acontecer ao fim do quadro. Da mesma forma, no início aqui, se eu for pensar num ciclo contínuo, né, uma rede comutada por circuitos, eu teria um anterior, um time slot, um quadro, o 32º time slot de um quadro anterior aqui, e aqui após 32 time slots nós temos o primeiro time slot do próximo quadro. Mas enfim, o quadro E1, ele é formado por 32 time slots. Do ponto de vista didático ou alguns... Eu já trabalhei com telecomunicações aí, conversando com as pessoas mais antigas lá do sistema Telebrás, eles comentavam que os rádios PDH, eles pareciam chaves seletoras, né? Até um livro que eu recomendo, do Antônio Martins Ferrari, Evolução e Revoluções nas Telecomunicações, ele enxerga o multiplexador TDM como uma chave seletora no qual ela vai pegar, por exemplo, uma amostra de voz de um determinado canal. Por exemplo, aqui essa amostra, ela é continuamente gerada, né? Então, um determinado canal aqui eu tenho um trem, uma sequência de palavras de 8 em 8 bits. Então, eu tenho vários canais de voz. Voz, voz. No caso do padrão PDH, deixa eu acertar aqui, né? O número de canais de entrada na primeira hierarquia, se eu considerar o time slot 0 aqui nós vamos ter o 32º canal, ou 32º time slot. Ou time slot 0 no início, time slot 31 no final. Essa chave ela tem que pegar os 8 bits do primeiro canal de voz aqui, né, da primeira amostra, do primeiro usuário, e coloca lá no time slot 0. Pega, comuta, chaveia para o próximo canal, pega os outros 8 bits do próximo canal e coloca aqui, do próximo canal, assim sucessivamente até preencher todo o quadro e retorna para o início. Ela varre todas as entradas e retorna para o início num tempo de 125 microsegundos. E aí permite capturar a próxima amostra de todos os canais aí. Bom, tendo apresentado isso, o sistema PDH, né, ou hierarquia digital plesiócrona, ela apresenta aí cada canal de voz já, bom, a gente pode recordar, né, 8 bits, cada amostra tem 8 bits, a uma frequência de amostragem de 8 kHz, então cada canal de voz gera 64 kilobits por segundo. Como na hierarquia PDH ela é composta de 32 canais de 64 kilobits, né? Nós temos aí 8, 12, 18, 19, 4, 10, 2048 kilobits por segundo. A hierarquia europeia, né, o E1, ele é composto por feixes de 2 megabits por segundo. Bom, mas enfim, apenas a título de exemplo, né, talvez fique mais elegante, 2048 megabits
por segundo. É o famoso feixe E1 ou feixe de 2 mega, como o carioca fala, né? Bom, dentro da hierarquia PDH, agora eu vou mencionar, eu fiz um rascunho aqui, né? Para agilizar um pouco. Na hierarquia, para formar o segundo nível, ela faz a multiplexagem de 4 feixes E1. Da mesma forma, vai ter uma chave, pega os 32 time slots desse aqui, os 32, ou time, não sei exatamente como cada fabricante implementa isso aqui, né? Mas enfim, ele varre todos esses feixes de 2 MB de entrada e coloca dentro de um feixe E2. Ele vai ter um determinado quadro. A título de exemplo, a gente vai pôr os quadros E1s aqui, né? E para exemplificar essa ideia de plesiócronos, plesiócrona, rede digital plesiócrona ou quase síncrona, é que se eu pegar 2048 kilobits por segundo vezes 4 interfaces E1, aqui é obtido 4 vezes 8, quanto que é isso mesmo? Caramba, só. Deu tilt aqui. 36, 32. 4 vezes 4, 16, 19. Vai 1. 4 vezes 2, 8. 8.192 kilobits por segundo. Entretanto, se a gente pegar a informação do E2, ele tem uma taxa de 8.448 kilobits por segundo. Então, existe uma diferença entre a taxa de um feixe E2 e a taxa de informação que realmente é gerada por 4 entradas E1s. Então, dentro de cada, vamos dizer, quadro E2, existem períodos que permitem o quadro ajustar aqui. Não vou entrar em detalhes das variações de atraso, jitter, wander, como o sistema consegue corrigir isso. Por exemplo, dentro do time slot 0, na verdade não é um canal de voz. Eu poderia até colocar aqui uma palavra de sincronismo. E aí no canal, no time slot 0, né? No time slot ou no primeiro canal de um quadro, vai um sincronismo para permitir que a hierarquia consiga decodificar o início de cada quadro dentro desse E2 aqui. Bom, mas dando continuidade à hierarquia, o sistema forma um E3 a partir de 4 E2. Bom, se eu pegar essa ideia de que são... Aqui era para fazer a conta, né? Nós temos 8.192, que é diferente de 8.448, mas se eu multiplicar isso aqui por 4... De novo, né? 4 vezes 8. 4 vezes 4. 4 vezes 8, 32. 33. Isso aqui dá uma taxa de 33.792 kilobits por segundo, que seria o nosso E3. Todavia, eu mexi no mouse aqui, perdi a minha informação. Opa! O E4 tem uma taxa de... o E3 tem uma taxa de 34,362 megabits por segundo. Se eu multiplicar isso aqui por 4, vai dar um valor lá. E aí a gente tem o E4 que, especificamente no padrão PDH, tem 139... Eu vou colocar 139 megabits por segundo, que é uma taxa maior do que vai ser a resposta exata aqui que a gente tem na conta, né? Mesmo porque acabou o papel aqui, mas para exemplificar a ideia do plesiócrono, é que a cada nível, a taxa utilizada da interface aérea, na verdade, é ligeiramente maior a taxa gerada pela informação nas entradas aqui. Mas enfim, essa hierarquia PDH, né? Talvez as interfaces aqui no Brasil que a gente tem definidas é o 2 MB. Não há padronização para o 8 MB e a próxima interface seria o 34 megabits por segundo. Isso aqui a televisão usa
usou, né, para transmitir, e outra interface seria lá o E4, mas na verdade isso aqui foi substituído pelo STM1, que é da hierarquia digital síncrona. A evolução do PDH, ela vai para uma hierarquia síncrona, e tem toda uma... opa, eu estava falando aqui, né? Estava fora. Mas ao invés de obtermos interface de 140, o mercado evoluiu para STM1, hierarquia digital síncrona, do SDH, que tem uma interface de 155 megabits por segundo. Existe uma série de vantagens em termos de gerência, operação do sistema, mas a principal do SDH em relação ao PDH, mas a principal deficiência do PDH é que, por exemplo, se eu tivesse um rádio enlace, e imaginando que eu tenho um morro, né, tem lá os rádio enlaces, aí eu tenho uma torre, estou fazendo uma rota interligando e por acaso existe uma cidade aqui, ó. E nessa cidade, por exemplo, eu preciso derivar um feixe E1. Eu não preciso de, imaginando que eu tenho aqui, por exemplo, um E3, 34 megabits por segundo. Eu preciso, talvez, até menos do que um E1, alguns canais de 64 kilobits. Mas a deficiência desse site aqui, ou melhor, a deficiência do sistema PDH é que para derivar um E1 a partir de um rádio enlace, por exemplo, nesse site, a gente teria um E3, eu preciso demultiplexar em E2. Esse E2 é demultiplexado em E1s. Eu derivo um E1, tenho comunicação aqui, tenho que inserir outro E1 para ir com 4 E1s, formar um E2, e aí multiplexar isso aqui tudo de novo e ter o E3. Imaginando mais uma hierarquia, né? No caso o E4, a gente teria mais um conjunto de blocos aqui, né? Conjunto de equipamentos, cada um desses diagramas aqui seria um equipamento com as suas interfaces, e aí toda vez que eu tenho interfaces são conexões, e geralmente isso dá os mau contato, né? São pontos de manutenção, enfim, é o passado, e basicamente essa infraestrutura aqui pode ser trocada por um equipamento SDH e resolve todos os problemas de gerência, de custo, de operação, uma série de problemas. Na verdade, o SDH já está sendo substituído pelo Ethernet, mas aí a gente comenta sobre isso mais para frente. Eu trabalhei bastante com algumas operadoras aí, né, principalmente na evolução da telefonia fixa comutada por circuito para uma telefonia fixa comutada por pacotes. E devido à capilaridade, né, eu vi muita interface da telefonia multiplexando Ethernet sobre o SDH ou sobre um PDH, né? Mas enfim, isso talvez foge do conceito de princípios de comunicações. O que a gente queria aqui mencionar são as interfaces, né? Basicamente o que o mercado nos disponibiliza são 2 MB, 34 MB, na verdade 36 MB do SDH, se não me falha a memória, do STM0, que até foi inclusive uma interface criada para o mercado brasileiro, né? Dentro da ITU, existia somente o STM1. Mas enfim, eu contei um pouco da história do SDH aí, a título de curiosidade para a turma, mas o nosso enfoque o objetivo era abordar multiplexagem por divisão no tempo, né? E eu usei como exemplo a hierarquia PDH ou digital plesiócrona.